Vamos falar uma verdade aqui? Quem nunca deu um play numa série de true crime internacional, seja uma adaptação de ficção ou não ficção, e aí no meio do caminho pensou nossa, que tragédia, isso é sério mesmo, mas pera, no Brasil não acontece meio que igual ou pior? Pois é, o true crime é um gênero que revela muito sobre quem somos como sociedade e sobre quais são as feridas abertas, seja no individual ou no coletivo. Nesse segundo semestre, o Brasil vê 3 séries true crime derivadas de podcast chegando aos streamings. A Mulher da Casa Abandonada, que já está disponível no Prime Video. Ângela Diniz, O Crime da Praia dos Ossos, série de ficção, que estreia em breve na HBO Max, dependendo de quando você está assistindo esse episódio. E também Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio, série documental que sai em breve também no Globoplay. E tem também uma 4ª série que promete e muito, que é Tremembé, série de ficção baseada em personagens e fatos reais, mas que se passa no presídio mais famoso do Brasil e que estreia no Prime Video em 31 de outubro. É uma abordagem diferente e é justamente sobre o universo de possibilidades do true crime brasileiro que queremos e muito falar. Eu sou o Fábio Silveira e esse é o Fala Vega. Gente, vamos lá. Antes de eu chamar nossas super convidadas de hoje, se você está ouvindo ou assistindo e está curtindo, não esquece de deixar o seu joinha, de seguir, dar 5 estrelas lá no Spotify, que isso só ajuda a gente a chegar para quem curte o projeto. E hoje o nosso bloco final tá quente, então fica com a gente até o finalzinho mesmo, viu? Bom, mas antes, no nosso debate hoje, a gente tem a honra de receber ela, que é uma referência no YouTube para falar de filmes e séries, além de criadora e co-apresentadora do Modus Operandi, o maior podcast de true crime do Brasil, tá, gente? Então seja muito bem-vinda, Carol Moreira. Obrigada. Prazer ter Achei você chique. aqui. O maior podcast, é verdade. Obrigado. E também conosco hoje temos ela, que é roteirista, já cuidou de conteúdo na Fox e hoje não é nada menos do que a head de ficção do Amazon Studios do Prime Video, aqui no Brasil, tá? E aí, tá pronta para esse papo, Júlia Prioli? Bora. Muito bom. Gente, olha, eu queria começar, na verdade, pensando um pouquinho o que é um true crime para o Brasil, né? Eu lembro que quando eu estava na Wondery, fiz com o Chico Felitti e a Coach, eu explicava para o exterior falando isso aqui não é exatamente um true crime como vocês estão acostumados, ele é um tropical true crime, tem uma coisa aqui meio tropical, no sentido de algo que só poderia acontecer no Brasil. Mas tem o tema e tem também a linguagem, a forma de trabalhar e de fazer isso, né? Quando a gente pensa, vamos fazer um primeiro recorte no audiovisual, o que vocês entendem que o true crime no Brasil tem de tão diferente pro true crime americano, por exemplo? Eu acho que tem uma coisa disso que você falou, que tem crimes e histórias que são muito brasileiras, né? E são muito únicas. Mas quando a gente olha, pelo menos no Modus Operandi, no podcast, a gente vê que as histórias são muito universais também. O próprio caso da Suzane von Richthofen tem muitos outros casos parecidos na gringa, em vários outros países. Então tem uma coisa da universalidade trazida para cá, mas também tem coisas muito específicas da cultura, né? A gente tem casos japoneses também que você olha e fala, isso só poderia acontecer no Japão. Pelo jeito que eles foram criados, pelo jeito que a cultura é trabalhada desde criança, né? A vida inteira da pessoa. Então, eu acho que tem algumas coisas muito brasileiras, assim, tipo essa coisa meio golpista, né? Meio jeitinho brasileiro de dar um esqueminha também, é bem, bem tropical, como você falou, né? 100%. Eu acho que a gente tem, assim, algumas convenções do gênero, do true crime, que são internacionais e não tem muito como fugir delas, pelo menos no audiovisual, assim, né, pro streaming especialmente. Não tem muito como, você sempre vai ter um corpo, né, um crime, uma suspeita e uma tentativa, né, de entender ou o que aconteceu ou a mente, né, que arquitetou todo aquele crime. Mas a gente tem as nossas particularidades, que eu acho que é isso, assim, né? Que são as histórias que só poderiam ter acontecido aqui. As particularidades, essas coisas que são únicas do Brasil. O caso do Tremembé mesmo, que eu vou falar mais adiante, a série que a gente vai lançar logo menos. Cara, é uma cadeia com praticamente todos os condenados dos crimes mais hediondos do país, cara, presos juntos. Quando eu tento explicar isso lá fora, né, pra chefia, a galera fala, é sério isso? Eu falo, não, é sério. Eles estão todos na mesma cadeia. E já que entramos no Tremembé, então vamos falar um pouquinho de Tremembé, que é a série do Prime Video, que estreia agora em outubro. Dia 31. Dia 31. Foi de propósito no dia do Halloween?
Cara, foi mais ou menos. Fala a verdade. Não, a história é muito boa, porque, assim, a gente não tem muita maleabilidade de data, porque depende, né, também dos outros produtos que a gente tem e tal. Mas eu queria muito que fosse em outubro, porque tinha uma convicção nossa, assim, do time, que tinha que ser em outubro. E aí, cara, também é uma efeméride que é o aniversário do assassinato, né, dos pais da Suzane, né? São 23 anos do crime. Então, junta tudo lembrava que isso, era o Dia isso. das Bruxas. E aí, quando eu penso muito em Tremembé, eu penso assim, nossa, que diversidade de personagens e de temas que a gente pode abordar num único espaço. Foi um pouco daí que veio a vontade de fazer a série, entender como esse convívio desses personagens pode falar muito sobre o que é a sociedade brasileira, em certa medida. Cara, viu? Tremembé sempre me chamou muita atenção. Meu passado de jornalista, eu sempre achei que dava um perfil para uma revista, assim, dessas de jornalismo literário, porque eu falava, gente, a história é muito, muito boa, eles estão todos juntos, a gente sabia que tinha o caso do triângulo amoroso, né, da Suzane, da Elise e da Sandrão. Eu falei, isso que já rende, né, só de ter esse triângulo amoroso, eu já sabia que dava uma série por aí. Mas a gente tinha o desafio de tentar pensar o que era o True Crime 2.0, sabe? Porque é sempre um exercício de futurologia, né? Pensar em conteúdo. Se eu tenho uma ideia agora, ela vai ficar pronta daqui a 3 anos, né? Então a gente estava naquele momento que o Brasil estava bombando de True Crime, né? Todo mundo fazendo. Eu falava, cara, que a gente avançar um pouco além, né, disso? Eu falei, bom, se a gente contasse também um pouco do dia a dia pós-condenação? Como que é a inserção dessas pessoas na sociedade? Como é que é esse processo todo? O que é viver na cadeia, né? Quais são as expectativas? O que a pessoa quer? Porque Tremembé é muito interessante, porque a ideia que a gente tem de cadeia, normalmente, é um lugar que todo mundo quer sair, né? Uhum. Só que Tremembé é um lugar que todo mundo quer ir, na verdade. Todos os presidiários, todos os condenados querem ir para lá, porque é um presídio que tem segurança, não tem PCC, não tem facção. E é por isso que todos vão parar na mesma cadeia, porque ela oferece um sentido de segurança muito maior do que qualquer outro, sabe? E os crimes deles são muito famosos, então eles não podem ficar em qualquer lugar, porque às vezes acontece dos próprios outros presidiários agredirem ou, enfim, né, cometerem alguma violência contra eles mesmos, né? Então os crimes que são muito famosos acabam indo para lá para proteger eles de outros presidiários também, né? E isso é muito interessante. E lá é um presídio que tá mais vazio, né? Ele não é superlotado, então um pouco mais… É isso, todo mundo quer ir lá, né? Exato. E vira esse espaço onde você entende um pouco melhor o que são essas pessoas e exatamente… É sempre difícil a gente falar, quando a gente fala de true crime, o porquê que fizeram o que fizeram. É muito difícil, assim, né? Mas pelo menos trazer outras cores pro que tá ali envolvido em tudo aquilo, né? E a coisa dos relacionamentos é surpreendente, os afetos que isso mobiliza, né? A forma como as pessoas mudam, as suas relações ali dentro daquele espaço, e eu imagino que a gente vai ver um pouco disso tudo na série, né? Eu acho que vai ser bem isso, uma mistura bem interessante, assim, de true crime com quase melodrama mesmo, sabe? Relações e aspirações de todos eles, cada um com seus desafios, né? Tem uns que vão até o final dizendo que são inocentes, né? É o caso do Alexandre e da Ana Carolina, eles nunca assumiram. É interessante, né? Porque a gente percebe até esse perfil psicológico. Os crimes mais hediondos, assim, é muito difícil a pessoa negar, né? Tem um ponto que a pessoa acaba confessando, né? Principalmente esses que são, né, os parricidas, por exemplo. É muito difícil de sustentar, né? E no caso ali, aqueles dois, eles sustentam até o fim. Então isso pra gente, como eixo dramático, é muito interessante, né? Para eles poderem ir para a progressão de pena para o regime semiaberto, eles teriam que assumir a culpa, mas eles não querem assumir a culpa porque eles dizem que são inocentes, entende? Então, aí já se coloca um conflito bem interessante, assim, sabe? Eu fico pensando muito como linguagem, né? A gente tem o true crime que é feito no Brasil, seja vou pegar o recorte primeiro do documental, né? Ele é um true crime que ele é muito levado pelos personagens, né? A gente quer entender esses personagens, a gente quer conhecer eles um pouco mais, né? A gente quer ter esse mergulho na cabeça deles, que o americano faz também, mas me parece que a estrutura do americano está muito mais preocupada com o plot do que com o que está dado ali, do que com os personagens, né? Vocês lembram quando vocês perceberam que
o true crime brasileiro era diferente em certa medida, e se ocorrem a vocês exemplos de que vocês assistiram na época e falaram, acho que aqui tem um caminho que é completamente diferente do que eu imaginava? Não sei, eu acho que o true crime no Brasil, mas também no mundo, né, sempre começa de um lugar muito sensacionalista e de uma… como que é? Espetacularização. Muito bem, é isso. Do crime, da cena e do sangue e tal. Então, acho que em todos os países, mas aqui no Brasil tem uma cultura muito forte daqueles programas que leva um helicóptero e vai lá e pega olha lá o cara, pega o bandido, não sei o que. Isso é um true crime, né? Na própria essência, acho, né? De você ali no crime, pega lá, não sei o que, quer saber, quer entrevistar ao vivo. O caso da Eloá, que realmente, né, teve uma entrevista ao vivo que interferiu no crime, umas coisas assim. Isso é muito surreal, que não acontece só no Brasil, mas é muito brasileiro, eu acho, essa coisa de televisionar e exibir e tal. E aos poucos, quando começou o primeiro filme da Richthofen, da Amazon, que eu senti que rolou o público, quando a gente falou que ia ter, o pessoal devora os true crimes internacionais, seja os de ficção ou seja os de documentário. E quando falou que ia ter uma ficção baseada em fatos desse caso, eu senti que todo mundo falou, pra que isso? Não sei o quê, vai espetacularizar. Espetacularizar, vai romantizar o personagem, a pessoa, e não sei o quê. Quando saiu o documentário da Elise Matsunaga, eu sinto que ainda há como uma versão, as pessoas às vezes ficam meio assim, na gringa pode, eu vou assistir o Dahmer, eu vou assistir o Ted Bundy, mas quando é aqui no Brasil, eu senti que as pessoas ficaram meio assim, ai, não. E aí, aos poucos, quando foi saindo e foi revelando muita qualidade, né, nas produções, aí eu acho que… por isso que eu acho que agora o Brasil tá mais pronto pra ficção desse tipo, como o Tremembé, sabe? Porque eu acho que às vezes ainda não tava muito… Faz sentido isso, porque eu tô pensando aqui agora, não existia uma série feita exatamente com a Mulher da Casa Abandonada, né, pra ficar num exemplo, né, com aquela qualidade, com aquela visão que tem na série de uma forma geral, né, pra citar um exemplo do Globoplay, o caso Evandro também, uma série feita com muita qualidade. Então eu olhando agora, parece que, mesmo pra série documental, pra gente, o true crime ele é muito novo como essa inserção. Eu acho que o documentário era mais aceito, e essas coisas de ficção as pessoas ficaram meio assustadas. Tanto que eu lembro muito que na época que avisaram, né, falaram que ia ter o filme da Suzane, todo mundo ficou meio assim, o público ficou meio revoltado. E aí depois anunciaram que ia ter 2 filmes, um pra cada lado. Uhum. E aí eu até senti que foi uma coisa meio do tipo… Não, gente, calma, então a gente vai fazer um de… Porque não se sabe, né, quem tá falando a verdade ali. Um jogou a culpa no outro, né. Então vamos fazer 2 versões… E eu senti que foi um pouco… Você não tava lá na época, então, né? Não sei se você tava, né? Tava sim. Então conta pra gente. Porque eu senti que foi uma coisa do tipo… Vamos apaziguar, porque o público ficou meio confuso. E depois desse… Você acha que tinha um consumo culposo, de certa forma, nisso, assim, com o culpado? Né? Tipo, não sei, porque foram sucessos de cinema e foram sucessos mas eu lembro depois. que na hora que eu postei, e assim, eu senti o público meio chocado, meio, ai não, pra que isso, não sei o quê. E depois agora as pessoas estão falando que vai ser o Orange is the New Black, brasileiro, que vai ser… o Vis-a-Vis, né? Eu lembro muito de Carandiru, que é bem essa vibe, né? A gente tá no presídio contando o passado deles com idas e vindas. Então, eu acho que o Tremembé vai ser muito… Vai ser Very muito international. Então, eu acho que ele tem um potencial muito grande de viralizar fora, assim como A Mulher da Casa Abandonada, sabe? Sim. Eu acho que o público brasileiro tá mais pronto agora. Sabe, pra faz essas bastante ficções. sentido. Eu acho que tem uma retrospectiva jurídica a ser feita pra gente Também entender a tem evolução isso, né? do gênero, porque a questão dos não biografáveis, lembra? Uhum. A biografia do Roberto Carlos, que Sim. nunca saiu, Sim. porque não podia. E aí depois teve um entendimento. Gente, eu não sei falar juridiquês, eu não sei também de quando essa lei dos biografáveis. É muito mas recente, eu sei que é isso ela mesmo. é um marco muito… Uhum.
é um divisor de águas, porque você pode ou não contar. Então, assim, Tremembé é uma biografia não autorizada. A menina, o menino que matou os pais também é não autorizada. Você não tem a anuência, né, dos condenados para contar essa história. E aí, então, antes fazia todo sentido que você pudesse contar esse tipo de conteúdo através do jornalismo. Né, todos esses programas, Espreme que Sai Sangue, né, de helicóptero policial narrando o que tá acontecendo, era uma coisa que o brasileiro já queria ver. A gente tinha o Linha Direta contando essas histórias, né? Lembra? Já tinha alguns programas nesse gênero já desde a minha infância, assim, que eu me lembro. Agora, biografias mesmo, não autorizadas, é uma coisa muito recente. Eu percebi lá na Amazon, no Prime Video, tem que falar Prime Video, a gente começou com um dom, né, que era também uma espécie de true crime. Inspirado em fatos. Inspirado na história do Pedro Dom, na verdade é a história dele. Era, no caso, autorizada pelo pai, era baseado no livro do pai dele, mas a gente percebeu que um dos grandes elementos de sucesso do Dom era justamente o fato de ser uma história real, de ser a história de um criminoso, de um bandido gato no Rio de Janeiro, no início dos anos 2000. Quando a gente conseguiu perceber que tinha uma conexão entre todos esses conteúdos, a gente começou a perceber que realmente tinha uma demanda muito grande dentro desse serviço, né, dentro do nosso serviço de streaming. A Mulher da Casa Abandonada já vai para esse gênero do documentário, né? Que eu acho que também é a mesma coisa. A princípio, antigamente, você não poderia contar. Talvez como jornalismo você poderia, como documental. Mas como ficção, tem uma série de coisas que só com autorização, né? Isso antigamente. Então também é super importante reforçar que nenhum deles recebeu nada, não é autorizado. Muita gente pergunta isso, eu não sei de onde vem essa ideia que eles vão receber. É que alguns casos sim, né? Até já teve série, não no caso Prime Video, que realmente pagou a gente pra fazer, né? Alguns casos sim, mas você sabe que pra gente foi maravilhoso não ser autorizado, porque eu percebi a oportunidade, assim, narrativa que tinha naquilo. Porque, de criar, né? Não, então, mas é justamente o contrário. Porque, gente, a realidade, ela ultrapassa a ficção. Muito, né? Sim. Às vezes a ficção, ela exige mais coerência, né? Só que a realidade não, cara. Assim, não, o absurdo é uma prerrogativa da realidade. Né? Na ficção, você tem que ser mais coerente. E aí, no caso do Tremembé, a gente fala, cara, que viagem isso, como é que pode ser? Pois aconteceu. É verdade. Foi exatamente assim. E isso foi incrível pra gente. Claro que ela desmonta um pouco alguma das nossas regras de ouro, né? Quando você vai escrever um roteiro de série, a divisão de atos, o tipo de ganchos que você tem que fazer, a quantidade de beats, de cena que você vai colocar para cada história de personagem. A gente não conseguia ser tão cartesiano nisso, porque falava, gente, não estamos inventando, a gente está contando de fato o que aconteceu aqui. Então, nesse ponto, eu acho que tem uma coisa muito legal, que é o próprio debate do que é o crime, a natureza do crime, na sociedade brasileira. Eu digo sociedade ampla, não estou falando de quem está nas universidades ou nos encontros de classe média alta fazendo esse tipo de debate. Ele é um debate muito recente, né? No final das contas. Quando eu crescia nos anos 80 e 90, entregando a minha idade, era a bandidagem. Não existia um debate mais profundo em jornais, em situações assim, do que se implicava e o que era aquelas construções de história, que eram aquelas construções de histórias, né? Esse debate mais recente, eu acho que ele traz à tona justamente a possibilidade de trabalhar a complexidade do que acontece e a gente, como brasileiro, olhar pro Brasil sobre esse olhar de, putz, não é tão bonito assim, né? Será que a gente é tão pacífico quanto a gente acha? Será que a gente na verdade, é bem violento, né? E não percebe esse tipo de coisa. Então, eu acho que tem aí uma questão que é muito interessante, que é o quanto o true crime ele vai permitir que a gente dialogue com todos os fantasmas que a gente imagina e coloca no outro dentro da sociedade. E quando faz in a nutshell, assim, né? Junta todo mundo e Tremembé de um lugar só, eu fico só imaginando as possibilidades de provocações nesse sentido também, né? Eu acho que tem uma dimensão, né, daquilo que… Cara, a gente… Todos nós, né, que temos limites, né, tem coisas que a gente não vai e não faz, né, então o porquê desse fascínio, né, de ver o personagem fazendo aquilo que a gente sabe que não pode fazer, né. Eu fico sempre tentando pensar uma conexão, porque um dos gêneros que era mais bem sucedido, assim, no meu tempo de trabalhar em TV a cabo, antes do streaming,
era o procedural, sabe? Uhum. Aquele gênero que sempre CSI que ou é médico, ou é jurídico, ou era policial. Mas assim, mesmo Alguma sendo… profissão, né? É uma profissão, né? Por isso que é um procedure, né? Mas sempre tinha, né, uma suspeita, mesmo que fosse uma doença, né? Então, uma doença que você não sabe o que é, e aí uma investigação. Assim, investigação, obviamente, levava no primeiro ato a uma conclusão equivocada. O grupo tem que estudar mais, se separar, fazer novas investigações, chegar a conclusões certas e erradas até chegar naquele grande final e concluir algo, né? A experiência do espectador é sempre satisfatória. É a Agatha Christie aquilo, né? Se você acerta, você se acha um gênio. Uhum. Se você erra, você acha que o roteirista é um gênio, né? Então é Isso. sempre satisfatório. Isso. Eu acho que o true crime, ele entra como uma evolução do procedural. Que é um hábito que… Gente, procedural existe desde 1950 na televisão. Sempre existiu, sempre existirá. Mas eu sinto que ele meio que tomou esse lugar, sabe? Das pessoas querendo entender, não é mais um corpo, uma matemática, entender o que aconteceu, mas entender por trás, né? Da mente desse criminoso. E… Enfim, eu acho que… E as histórias brasileiras, né? Voltando um pouco para essa sua pergunta, né? Na nossa infância era um pouco diferente. Eu acho que tem algumas histórias que trazem a criminalidade à baila e começam a fazer a gente ter esse fascínio. Obviamente, assim, você vai pro Grande Sertão Veredas e ele é uma história de cangaço, né? Exatamente. Tipo, uma das maiores obras de todos os tempos. Mas para vir para as obras mais populares, assim, tanto o Carandiru, né? O livro mesmo, ainda antes do filme, e Cidade de Deus, o livro também antes do filme, e depois os 2 filmes, acho que foram um marco, né? Dos anos 90, dali do final dos anos 90. Não, já era anos 2000, não, né? é início dos anos 2000. É início dos anos 2000, né? Carandiru, que eu tô na dúvida se é 99 ou 2000. Isso. O Carandiru é 90. É finalzinho do século. Mas Carandiru foi o primeiro true crime que eu li. Eu li o livro, eu roubei da estante dos meus pais aos 11 anos, tá? Fica a dica aí Deu pra mim nisso. mesma, quando eu tiver um filho, pra eu esconder meus livros, porque eu só tenho uma estante só de true crime, né? Desde então nunca mais foi a mesma. Mas eu fiquei fascinada. Eu acho que essa volta pras histórias, porque são boas histórias. Uhum. E a gente é fascinado por história, né? A linguagem vem disso, né? De você contar pro outro. Aí vem a parte escrita, né? Que você conta uma história e deixa pro outro vir saber a mesma história, a mesma coisa. E isso é genial, porque é isso que a gente gosta. Quem não gosta de uma fofoca, de saber do seu vizinho, de alguém que você nem conhece? Se você me contar uma fofoca de alguém que eu não conheço, você vai ficar… Ah, é, menina? Olha, o que aconteceu? Então, essas histórias são muito curiosas. São histórias que são fora do nosso dia a dia, são fora do que a gente tá acostumado. É isso que você falou, alguém que ultrapassou a linha do que é certo e que é errado. Isso é muito curioso, né? Não significa que a gente quer fazer, a gente quer saber, a gente fala, como é que foi isso, né? Porque são boas histórias, então, às vezes me perguntam isso do Modus, né? Por que todo mundo gosta de true crime? Porque são histórias boas, são histórias que têm plot twist, tem reviravolta, tem cliffhanger, né? Que você fica ali, pera, eu preciso saber… Aí, não, só daqui a pouco, porque agora vamos falar de outro assunto aqui, daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Tem traições, né? Tem um caso que a gente contou de uma amiga que ajudou a outra a arrumar um emprego. E aí a outra foi lá e matou ela. Você fala, que ingrata, sabe? Tem umas histórias assim que são… É muito envolvente, né? Então é isso. Todo mundo gosta de uma história boa. E tem a subversão da lógica, né? Quem opera na sociedade, que nem a gente, pensando assim, qual é o grupo de coisas lógicas que eu posso fazer quando eu chegar em casa, quando fizer, vamos fazer. Quando a gente entra no território do true crime, entre aspas, não vamos entender mal, uma aventura no sentido de por que essa pessoa está fazendo o que ela está fazendo, né? Existe quase que uma voz dentro da gente que fala, eu quero entender um pouquinho melhor. Nossa, mas foi aí? Caramba! Então, tem esse aspecto do fascínio. E eu trago um outro aspecto para mim, que é… Eu lembro quando eu estava na Globo, a gente foi fazer o Marco Aurélio, né? O Pico dos Marins. Uma das grandes debates era, mas não tem resolução. Não tem corpo, não tem crime. E eu falava, mas é um mistério. É o Picnic at the Hanging Rock, aquele filme maravilhoso australiano, esqueci agora o nome do diretor, do Peter Weir, né? Que as meninas desaparecem. E aí tem um mistério, né? Eu acho que o mistério em si, ele é fascinante, do porquê, né? Do como, do que aconteceu de fato. E esse mistério, ele tempera um pouquinho tudo que tá ali. Então, eu sou partidário
eu não sei se eu preciso de uma resolução, eu preciso que seja uma grande história. Se for uma boa história, não precisa, E né? que isso traga algum grande tema da sociedade, principalmente, né? E coloque esse tema em debate. Carandiru falava do encarceramento das pessoas como se fossem animais, né? Sem direito nenhum, sem absolutamente nada dentro daquele contexto. Cidade de Deus revelava tudo o que acontecia para além do que a classe média via, né? E era capaz de dar conta. Então, eu sempre acho que o True Crime, ele puxa esse grande elemento e como o mistério, na verdade, fala sobre quem nós somos, no final das contas, né? E aí eu fico imaginando, por exemplo, no modus operandi, a reação das pessoas em certas histórias e o que de surpreendente, por exemplo, já aconteceu, que vocês pensarem, nossa, vamos contar essa história porque ela é muito importante por causa disso, e a reação das pessoas ser completamente diferente nesse Sim, sentido. esse da mulher, todo mundo ficou chocado que a mulher matou a outra que deu emprego pra ela. Como você mata alguém que te deu um emprego, sabe? As pessoas ficaram obcecadas nisso, assim. Mas é isso, o True Crime, ele tem muitas… Até o nosso livro, que a gente tem um livro, compre o nosso livro Modus Operandi, Guia do True Crime, a gente dividiu em capítulos desde quando o crime acontece até o final. E o que é o final? Às vezes é o encarceramento, às vezes é um caso ficar em aberto, né? Ou um caso de… Como que chama? Caso arquivado. Mas no meio disso tem o CSI, a investigação, aí tem a polícia. Então tem vários temas ali que são muito curiosos. Como que trabalha a polícia? Como que eles fazem uma investigação? Quantos filmes policiais não existem de perseguição, e FBI, e SWAT, e CSI, tem tantas funções e áreas, e você fica obcecado com aquilo. Aí tem a parte do criminoso. E aí, hoje em dia, a gente tem toda essa questão dos serial killers e da psicologia. Então, tem toda uma psicologia do crime. E aí tem julgamento. Quem não ama uma boa série de advogado, o julgamento do O.J. Simpson. Também, aquilo ali, gente, o julgamento, eu que já fui jurada, posso dizer pra vocês. É um show. Aquilo não é sobre quem cometeu o crime ou não. Aquilo ali é sobre convencer alguém para votar ali o que você precisa. Então é um show. Então tem muita coisa ali no julgamento, aí tem o encarceramento. Então a prisão é um ecossistema que revela, como você disse, a sociedade. Ali dentro existem relações e coisas que acontecem fora também, e outras que não, que só existem ali dentro. Então é todo o Carandiru ali que trouxe a gente para Prison Break. Era maravilhoso como que eles vivem ali, como que eles vão fugir. Então tem o encarceramento, aí no final tem a pessoa resolver o caso ou não, assumir, voltar para a sociedade, ou o caso fica arquivado. Aí anos depois tem DNA, como que a gente vai DNA salvar casos lá dos anos 80, não sei o quê. Então assim, o True Crime tem tantas coisas interessantes que dá para você abordar, e eu acho que é por isso que o Modus acaba sobrevivendo também tantos anos, porque tem casos que é muito sobre DNA, tem casos que é um caso arquivado, tem caso que é uma pessoa desaparecida que até hoje a gente não sabe o que raios aconteceu, e tem teorias, então as pessoas gostam de teorizar. Tem casos que são… sobre relações humanas, sobre uma amiga que matou a outra amiga. Tem um caso de uma mulher que queria a herança da amiga que estava doente. Então ela ficava levando ela no hospital, do câncer e tal, só que a mulher não morria nunca. Aí ela foi lá e matou a mulher pra poder pegar sabe assim? Então tem casos que são muito… Cada um tem uma coisa, né? E tem caso que é mais o julgamento. Do O.J. Simpson, acho que foram 3 episódios pra gente poder cobrir tudo. Então, o True Crime, ele tem tanta coisa, né, que a gente pode abordar nesse… Tem algum caso ou alguns casos que te assombram, que você fez no Modus Operandi, que você fala até hoje, caramba, essa história vira e mexe, eu lembro dela, ou fica comigo de alguma forma? Acho que os que eu escrevi, a gente sempre fala, né, quando a gente escreve, a gente fica muito tempo ali lendo e falando e pensando naquelas pessoas, você acaba entrando ali, né. Um que eu escrevi foi o da Boate Kiss, que também é um caso brasileiro, que também aconteceu já fora do Brasil, em outros… na mesma época ali, que é essa coisa dos fogos, dentro de um lugar fechado, sem saída direito e tal. E esse foi um caso que repercutiu muito quando a gente postou. Mesmo tendo saído um documentário, uma ficção, e saiu o nosso episódio, ele é um dos mais ouvidos até hoje. E acho que por ser um caso brasileiro, ser muito recente, tem pessoas que ouviram que falaram, eu tenho um amigo que morreu lá.
Então, isso é muito próximo da gente. E eu fiquei, acho que 1 mês escrevendo esse roteiro. E eu sonhei que eu tava lá. Então, sabe, você fica muito ali dentro do tema, sabe? E acho que casos brasileiros sempre mexem muito com a gente também. Parece mais perto de casa, né? Parece muito… E isso de ter pessoas falando, obrigada por esse episódio, minha amiga morreu lá, aconteceu alguma coisa assim. Isso até você fica meio preocupada, né? Nossa, será que eu fiz jus? Será que eu fiz direito? Casos brasileiros, a gente sempre se preocupa muito mais ao falar, porque a gente tem que ter esse cuidado também com a vítima, com a família da vítima, com a família do criminoso, às vezes também, que não tem culpa nenhuma do que aconteceu, que elas também são vítimas de tudo isso que tá acontecendo. Então, é mais… cuidadoso e mais sensível, né, quando a gente trata. E esse foi um caso que pegou, acho que não só eu, né, todo mundo que ouviu, todo mundo falou que chorou ouvindo, Com certeza. Bem pesado, né. Eu lembro que toda vez que eu trabalhei no True Crime, eu tinha um trabalho grande de toda hora renovar meus votos de distância jornalística, assim, né, Sim. no sentido de, tinha horas que eu já estava trabalhando há tanto tempo no roteiro, revisando e tal, eu falava assim, caramba, mas por que não falaram com fulano? Mas porque eu falava, peraí, o que é dúvida jornalística, o que sou eu achando que eu vou achar alguma coisa aqui que ninguém prestou atenção antes, Pra né? resolver. E que vai resolver, que é um impulso, eu acho a coisa mais natural possível que qualquer pessoa tem diante de um mistério que causou dor a outras pessoas, né? De falar, peraí, deixa eu ver o que eu posso dar o meu duzentinho aqui pra ajudar nessa frente. Você passa por um processo assim quando você está na sala de roteiro, Júlia? Para você é realmente uma coisa que enxergar o todo, né, de uma série como essa? Cara, essa a gente teve uma preocupação muito grande, né, especialmente com o entorno que gravitava entre esses personagens, porque a gente justamente sentia que pra mim a premissa tem que ser tudo verdade, a gente não vai mudar nomes, né, não adiantava contar essa história e mudar o nome de todo mundo, a gente queria fazer os fatos mesmo, mas a gente tentou se preocupar muito com as figuras que gravitam em torno, que não tem nada a ver com a história, certo? Então, os parentes próximos, mudar nome, tentar mudar o máximo que a gente puder pra essas pessoas, sei lá, não sofrerem, né? Não serem impactadas com aquilo, poderem estar distanciadas. Não, né? Gente que não tem nada a ver, que não tem culpa daquilo que aconteceu, né? Então a gente sempre… Foi uma preocupação muito grande de tratar essa história com ética, né? Porque acho que a curiosidade do brasileiro de assistir um conteúdo assim existe, mas cabe a gente dosar o que dá pra contar, o que não dá, né? Com certeza, com certeza. E dá pra você se impressionar com, às vezes, a coisa que você não imagina, né, do que tá ali naquela história que você falou, do que é verdade, e ao mesmo tempo respeitar, né, o que é essa verdade, né, nessa frente, sem sombra de dúvidas. Em que medida você acha que o seu olhar jornalístico te ajuda a navegar por esse tipo de gênero? Cara, eu até outro dia, né, trabalhando com ficção, eu achava que as coisas não se concatenavam tanto. Mas, assim, eu sempre usava, cara, toda vez que eu tô escrevendo um personagem, quando não era baseado numa história real, eu usava tudo aquilo que a gente tem que usar no jornalismo, né? Que é muita coisa do lead, né? O quem, quando, onde, porquê. Eu tentava colocar isso em toda a cena, né? Tipo, qual é o propósito? O personagem e obstáculo, né? Da onde ele vem, pra onde ele vai. E essas perguntas clássicas do lead mesmo, né? Quem é esse personagem? Qual a grande pergunta por trás de todo personagem? Mas me envolvendo recentemente com o True Crime, né? E fazendo tanto Tremembé quanto Mulher da Casa Abandonada. Foi a primeira vez mesmo que eu comecei a ter uma conexão muito grande, assim, com tudo que eu tinha aprendido até então no jornalismo. Especialmente nesse caso de adaptação, e falar, cara, é isso. Aconteceu e a gente vai contar a história exatamente como ela foi, porque é assim que ela é interessante, né? Então, uma coisa da riqueza dos detalhes, né? De muita pesquisa, apuração, sabe? Quanto mais pesquisa você puder ter, melhor, né? Pra contar uma história fidedigna. Me lembrou uma coisa, porque às vezes no Modus a gente tem vários roteiristas, né? Porque é muito episódio e eles levam muito tempo. E eu reviso cada episódio. E aí às vezes eu pergunto alguma coisa, eu pego um trecho e falo assim, mas por quê? Por que ele fez isso? Ou
como que ele chegou a essa conclusão? E aí o roteirista às vezes responde, sei lá, não sei também, né? Tipo, tem coisa que a gente não sabe por quê, ou a gente pode olhar todas as fontes do mundo, ler todos os livros, ler todas as matérias, e você não vai ter uma resposta clara por que fulano, sei lá… às vezes a gente fala até que o criminoso é meio burro, sabe? Faz umas coisas e você fala assim, cara, você é burro. Como diz Caetano, você é burro. Por que você pegou tal coisa, sei lá, né? Pegou a mão no negócio que já não precisava pegar. Sei lá. Às vezes acontecem umas coisas muito surreais. Você fala, nossa, mas por que a pessoa fez isso? Sei lá, por que ela matou o outro? Também não sei, né? Então tem umas coisas ali que às vezes, como jornalista, você quer resposta. E você quer, não, me explica mais. E de onde vem isso? E colocar tudo bonitinho. Ou até talvez como ficção, né? Pensando bem, como colocar tudo motivação, tem uma coisa, nananã. E às vezes não tem explicação. Recentemente no roteiro eu falei, eu senti falta de ter um debate maior sobre tal coisa. Existe, a pessoa falou sobre isso no livro dela? Ou realmente não existe? Porque se não existe, a gente vai criar o debate, como você disse, em cima do que a gente tá vendo aqui. Tipo, é uma história sobre abuso infantil. Então, o que a gente pode trazer de debate na sociedade? Como as pessoas… É sobre uma atriz criança, que a mãe mesmo fazia ela ficar magra e gerou bulimia, anorexia e tal. Então, vamos trazer um debate nosso? Existem leis no Brasil sobre isso? Então, a gente vai procurar isso para criar essa profundidade, né, para esse roteiro, assim. Então, é muito interessante isso, que às vezes as coisas não se sabe, não tem. A pessoa não refletiu sobre aquilo. Tipo, você é culpado? Não, pronto, acabou. E aí tem o grande dilema do que é a especulação, que é, de fato, construtiva, né, no sentido de que isso aqui me traz alguma coisa relevante, e o que vira uma especulação que vai se perdendo nela própria, né? E isso é um desafio não tão difícil de cumprir, mas é algo que pode muitas vezes chegar para quem assiste ou escuta True Crime e gerar um pouco essa dúvida também. Tem uma coisa específica que eu fico pensando muito sobre o True Crime brasileiro, aí abrindo de uma forma geral, né, seja podcast e audiovisual, que a gente fala muito das histórias que acontecem na nossa classe média, essencialmente, né? A gente falou ali aqui do início de falar de Carandiru, de Cidade de Deus, mas quando a gente olha para o hoje, né, grande parte dos true crimes, eles acontecem nas classes médias, e tem true crimes impressionantes, e que são histórias estarrecedoras de injustiças, né, que revelam muito sobre o que é o Brasil, mas que a gente não conta ainda tanto, né? Por que vocês acham que a gente ainda vai chegar lá, né, de alguma forma? Levo 100% de fé que a gente ainda chega lá. E se isso é uma coisa que já passou pela cabeça de vocês, assim, de uma forma maior, seja em podcast ou em audiovisual? Eu acho que a gente não fala sobre esses crimes porque eles não vêm, às vezes, à tona, né? Então, a gente fala muitos crimes de pessoas pretas, crimes de pessoas pobres, em situação… às vezes, no modo a gente fala muito casos de prostitutas, né? Pessoas em situação de prostituição que a polícia nem ia atrás. Fala assim, não, ela trabalha… então… normal, é normal as prostitutas morrerem. Muitos casos, sabe, disso, assim, principalmente mais antigos. Então são casos que às vezes não vêm à tona, às vezes são casos que não são falados, né? A gente tem o caso os 5 do Central Park, né, que foram acusados injustamente e tal, mas isso só foi gerar, sabe? Isso demora, esses casos são muito difíceis, acho, de aparecer, né? Então eu sinto mais que é isso. E às vezes a gente até sabe do caso, mas não tem uma fonte, não tem uma documentação clara desse caso pra gente poder fazer. Quando tem, a gente faz muito no Modus, a gente faz questão de fazer e discutir por que esse caso não é famoso, e discutir por que a gente não fala disso. A gente fez o caso do… agora me fugiu o nome, eu acho que é o Hospício de Barbacena. Que é um caso que a gente nem conhecia. Quando a gente foi estudar e tal, a gente não sabia que aquilo existia, sabia que aquelas pessoas eram tratadas… o Holocausto Brasileiro, é um livro maravilhoso da Daniela Rapic. Exato, então a gente foi ler o livro e falar, caralho, como que eu não sabia disso? Sabe, eu adulta, nunca vi essa história antes. A gente contou no Modus, e todo mundo, muita gente não sabia também que isso acontecia. São as coisas que vão sendo abafadas, né, eu acho. Então eu sinto que é meio…
por isso. Então Uhum. é importante a gente resgatar também, né, essas histórias, quando a gente consegue Com fontes e certeza. falar. Que no caso do Modos, vocês trabalham, bom, no caso do True Crime já vocês trabalham com crimes já julgados e com a sentença dada, né? E a gente tenta sempre procurar uma fonte mais clara, seja um livro ou um Sim. documentário. Pelo menos uma das fontes tem que ser mais… Mas tem alguns casos que, por exemplo, o caso da Mércia Nakashima, que é classe média brasileira, eu construí só com matérias. E, gente, é muito difícil. Uhum. Porque as matérias se contradizem. Eu vi um vídeo lá do Fantástico. Dia 2 do julgamento foi a defesa que falou isso. Aí eu achava uma matéria que no dia 2 foi a acusação. Aí eu… E aí? O que eu faço com isso, sabe? Aí às vezes eu tinha que mudar ali o jeito que eu tava escrevendo pra falar, bom, a acusação disse isso, a defesa disse isso. Não vou por dia. Porque eu não posso afirmar o dia mais. Não tem como chegar nisso, Porque tava, sabe? Então é muito difícil pegar quando as informações estão muito soltas, assim, né? Sim. Você enxerga um caminho pra isso? Cara, no Tremembé a gente teve essa preocupação, era meio que uma tônica, né, da sala, porque a gente falava, essas pessoas só estão presas nesse mesmo lugar por um motivo. Elas foram feitas famosas pela sociedade, certo? Não é que elas eram famosas e foram presas, elas ficaram famosas depois dos seus crimes, né? E o que faz isso? O recorte de classe é claríssimo, né? Como que uma menina de classe média rica vai lá e mata os pais por causa da herança, né? Como que uma moça rica mata o próprio marido, e picota e bota numa mala, né? E assim, como é que uma família de classe média joga a filha pela janela? E aí vai, né? Eu acho que o interesse sempre vai justamente para esse recorte mesmo, assim, de pessoas que poderiam… O fato de elas estarem lá é porque elas já ficaram famosas, né, Sim. depois. Engraçado, porque quando me falavam que é um presídio modelo, eu achava que era um presídio modelo, aos moldes do presídio americano, né? Você esquecia que era uma instituição brasileira, né? A instituição brasileira é sempre brasileira, né? É simples de qualquer forma. Mas uma coisa que a gente vem pensando muito, tem participado de muitos debates sobre true crime, e a gente até já falou disso, né, Fábio? Que a gente sente que tem a série A, a série B, a série C das histórias, assim, né? Do que merece uma série, o que merece um doc, o que merece um podcast. A gente tinha um grupo de trabalho para discutir esses temas no passado. E uma coisa que eu acho que tá acontecendo é que tem tanto, né? Tem tanto conteúdo sendo feito que a gente começa a chegar num ponto que esgota, você não consegue mais contar só as histórias que já foram julgadas, né? Você começa a contar a história que também ainda tá transitando e vai ampliando um pouco com suas limitações, mas assim, o interesse existe, né? Acontecia muito de chegar em histórias parecidas com outros que já tinham sido sucesso, né? Quando chegava isso do lado, né, do balcão, do outro lado do balcão de quem tava recebendo os pitchings, né? E eu sempre perguntava, tá, mas esse tema, mas por quê? Esse tema a gente já falou, né? Esse tal podcast, tal filme, tal série já cobriu aqui, né? Obviamente tem uma dor, obviamente tem uma questão aí, mas para isso virar um podcast, filme, série, o que quer que seja, qual é a novidade, né? Qual é a grande questão da sociedade que isso aqui vai colocar uma bandeira, né? E falar, ó, aqui vocês precisam prestar atenção, né? E nem sempre vinha tanto assim, né? É muito interessante esse movimento de como chegava a coisa de true crime por true crime, né? Eu acho que até rolou uns anos ali quando… Acho que 2022, não sei. Teve uns anos ali que eu senti que saiu muito… Até documentário, saiu muito conteúdo de true crime vazio. Nesse sentido que você tá falando. Que às vezes eram 3 episódios que o cara esticava aquela história ali… E não sei o quê, e aí mostrava uns detalhes que você, tipo, tá bom, e aí? E aí, o que resolveu? E parece que… Eu lembro de um da Netflix que eu vi que era, assim, 3 episódios de nada. Era pra ser um filme, ou né, um episódio, uma coisa, um especial. E eram 3 episódios de, assim, uma enrolação e tal. Pra quê? Pra falar que era uma minissérie de 3 episódios e tal. Então… Eu acho que rolou essa coisa do hype do true crime, virou uma coisa meio assim. E aí eu acho que agora as coisas já estão um pouco mais nesse sentido que você tá falando. De ter mais qualidade e falar por que a profundidade dessa história e tal, né? O efeito mais espera. Mas espera, será?
né? Mas eu tenho um verdadeiro fascínio por essas histórias que ainda não estão completamente resolvidas. Quando você pensa assim, o efeito que a série Caso Evandro teve no próprio caso. E que volta e reabre coisa, entrevista que vem depois, e artigos inéditos. A história do The Jinx, gente. O The Jinx 2. Maravilhoso. Nossa, isso tudo, eu falo, gente, que Inclusive chegaram umas confluência propostas astral, né? pra gente, pra mim, enfim. Pra tipo, vocês não querem fazer um episódio, um podcast inteiro deste caso, e uma investigação? E eu falo, não, gente, eu não sou o Ivan Mizanzuki. Eu sou mais pro lado jornalista da coisa. Eu quero contar a história. Eu sou formada em audiovisual, então eu gosto de boas histórias. Eu quero pegar esse caso e pensar onde eu vou botar uma reviravolta, onde eu vou contar essa informação que fulano, nananã. Mas, porque mesmo sendo real, a gente também manipula ali onde a gente vai contar as coisas e tal. O Ivan é o mestre nisso. Ele ficou o episódio inteiro ali contando o negócio dos dentes e não sei o que, pra depois te revelar que os dentes… Nananã. Então tudo ali tem um jeito de contar, né? Tudo é storytelling, é narrativa. Então… me perdi. O que eu ia falar? Tá falando do Ivan, que às vezes as pessoas queriam que eu investigasse. Eu falo, não, eu gosto de contar uma boa história aqui, que eu já sei. Beleza, vou estudar ela ao máximo. Mas eu não vou investigar dente de ninguém, de corpo de nada. Não é minha praia, assim. E é engraçado isso, né? Como às vezes… Os casos inacabados têm essa… O Chico Felitti mesmo. Ele é louco, ele é completamente doido. Eu jamais ia lá na casa da mulher bater pra falar, minha senhora, não vou fazer isso. Então não é a minha vibe, sabe? Não, total. Porque é isso, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. E é como eu falei, às vezes os casos brasileiros, né? Eu já fico… Né, apavorada de falar algo errado, de respeitar a vítima. É muito sensível tudo. Imagina eu me meter no meio da história que nesses dois. Amo os dois, mas são doidos. Conheço os dois, mas são completamente só existe loucos. uma pessoa que faz um podcast lendo autos de processo e faz isso ser interessantíssimo, né? Tô falando do Ivan nesse caso. Mas fica cada um no seu quadrado nesse sentido. Mas, de uma forma geral, eu acho que é sempre o mistério, né? O mistério, no final das contas, é o que pega a gente primeiro, de alguma forma, e aí a gente vai, aos poucos, tentando entender o porquê que aquilo ali bateu daquele jeito, né? De um jeito ou de outro. Eu acho que todo o grande true crime, ele começa assim, peraí, por quê? Né? Mas tem uma coisa da contação de história, né? A Tatiana Belink, sabe? Aquela escritora, já é falecida, mas quando ela ainda era viva, tem uns 10, 20 anos que ela me falou… Tem uns 15 anos isso, meu filho tinha acabado de nascer. Ela falou assim, olha só, todas as canções de Niná são nefastas, historicamente. E todas as histórias de Carrochinha são nefastas. Vocês vão fazendo versões politicamente incorretas e politicamente corretas dessas canções. E é por isso que as crianças não estão mais pegando no sono. E aí quando você volta, eu falei, nossa, essa velhinha sabe o que ela tá falando, cara, é muito gênia. Porque é verdade, você volta pra todas essas histórias dos irmãos Grimm, toda a nossa formação de lendas. Enfim, eu acho que do tronco, sei lá, indo-europeu, mesmo as, né, brasileiras e tal. As histórias sempre terminam assim, né? Então a gente tem esse fascínio. Existe, é uma forma de… Não sei se o susto induz ao sono, e é por isso que as canções de Niná são dessa forma. Tem gente que ouve o Modos pra dormir, gente. Era por isso que eu achei o link perfeito. Eu não gosto de true crime à noite, eu mesma. Não gosto de ficar trabalhando no roteiro muito tarde, assim, dá umas 5, 6 horas eu já encerro, assim. Inclusive, ultimamente, não sei o que é, eu tô bem sensível, eu tô bem chorona, história de criança também me pega demais, assim, aí você fica ali lendo aquilo, e aí tem dia que eu tô à noite, eu tô meio mal-humorada, meio tristonha. Aí eu falo pro meu marido, eu não sei porque eu tô triste hoje. Aí eu, caraca, eu fiquei a tarde inteira lendo sobre 2 meninas desaparecidas, sabe? Pô, é claro que eu tô meio estranha hoje, né? Então, às vezes tem que dar um distanciamento mesmo eu geralmente não tenho problema, mas eu acho que eu lembro que aconteceu uma vez quando eu comecei a assistir I'll Be Gone in the Dark. Que eu assisti de noite, assim, alta noite, eu falei, bateu estranho. Você leu o livro? Não. O livro dela é sensacional. Eu acredito, porque bateu estranho, assim, eu falei, acho que eu vou preferir assistir isso em outros momentos do dia. Ela é tipo o Ivan Mizanzuki gringa, a McNamara, né? Ela é perfeita. Com certeza. Que ela foi atrás também do caso e anos depois acabou revelando
investigando o Golden State Killer, né? Exatamente. É, Mas, gente, eu acho que a gente cobriu basicamente tudo que a gente poderia cobrir sobre True Crime. Tô curiosíssimo pra assistir Tremembé. A Julia não pôde mostrar também. nada pra gente Manda aqui pra gente antes. quando a gente tá gravando. Mas muito em breve a gente vai poder ver a partir de 31 de outubro no Prime Video. E a gente sempre se despede recomendando um filme, série ou podcast pelo qual vocês estejam obcecadas hoje em dia. Tem que ser obsessão, não pode ser só, é legal, né? Livro não, né? Filme, podcast ou série. A gente abre pra livro, vamos lá. Gente, eu sou obcecada pelo livro Godfather, do Mário Puzo, que explica, é muito mais do que o filme. E pra mim, trabalhar com crime começa por esse livro, assim, é um primor. Que maravilhoso. É um primor. Acho que o meu livro que eu recomendaria, assim, de True Crime é o do BTK, da Dark Side, que é escrito pelos jornalistas que cobriram o caso por anos, que também é um caso que ele não foi preso. Aí, anos depois, com o jornalismo e junto com a polícia, eles conseguiram atrair o cara. E ele foi muito burro e mandou um disquete que acabou revelando. Eles deram um clique direito no mouse do disquete e falaram, da igreja tal, vamos lá ver. E aí, tipo, o cara era da igreja tal, sabe? Que loucura. Cara, essa história é sensacional. E também envolve um cara de família, de igreja, e que era, né, um serial killer. Então, e é um livro muito bem escrito, assim, é muito interessante. Eu li em 2 dias, acho, eu fiquei obcecada com o jeito que eles escrevem, é muito, muito interessante, assim. Pô, De que livro legal. é esse. De podcast, eu amo Não Inviabilize. Porque quer uma boa fofoca, uma boa história. Ela não gosta que fala que é fofoca. É uma ótima história. A São rainha mor histórias. da podosfera brasileira, Déia Freitas. Sim, a Déia é tudo pra mim. E é isso, são histórias que você fica assim, pelo amor de Deus, como que alguém é capaz de fazer isso? Como que tem histórias de parentes que se pegam, e você fica assim, pelo amor de Deus. E é isso, é tudo muito curioso, né? Então, eu sou obcecada, eu pago lá o Apoia-se, o negócio eu tenho no meu… Todo dia tem episódio que eu Olha, pago. revelações, hein, gente? Eu pago o negócio, porque eu não posso ficar sem. Todo dia de manhã tem que ou fazer minha academia, ou hoje de manhã peguei meu carro, fui pra cabine lá ver o filme, ouvindo a Déia. Eu sou obcecada com Que ela. maravilhoso. Ó, eu vou pegar o lado mais leve das coisas. Eu tô obcecado por uma série que é da Netflix, que é Long Story Short. Ela é criada pelo mesmo criador de BoJack Horseman, e é como se… O que aconteceria se o criador de BoJack Horseman fizesse o This Is Us dele, em animação. E é linda, e é engraçada, e é emocionante, e é ótima de assistir, pra tirar a cabeça um pouquinho de True Crime também, quando precisar. Então eu vou recomendar uma fora completamente também. Vai. Tô completamente obcecada por essa última temporada de South Park. Eu amo eles. Essa temporada é épica. Eles voltaram forte, Nossa, eles voltaram falando tudo o que tinha que ser dito. Muito bom. Uma que eu vi recente, que eu tô estudando pro Emmy, é Dying for Sex, do Disney Plus, que é linda, que fala sobre uma moça que tem câncer terminal e ela decide viver. Ela falou, então, enquanto eu estiver viva, eu vou viver, e ela quer transar. O negócio dela, ela termina com o marido, e ela fala, eu vou no Tinder, eu vou aqui no aplicativo, eu vou fazer tudo que eu quero fazer, e ela vai se descobrindo. E é uma série muito engraçada, que fala sobre morte, mas fala muito sobre a vida, sabe? É linda, 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 com a Michelle Williams. Ela tá indicada ao Emmy. Eu acho que, infelizmente, ela não vai ganhar por causa da Christian Milioti de Pinguim. Que tá muito hypada, mas assim, ela merecia todos os prêmios. A Michelle Williams de Dawson's Creek. É tudo pra mim. Dying for Sex, que era um podcast antes de ser uma série. Que elas fizeram um podcast antes dela falecer e que foi lançado póstumamente, porque ela tinha câncer terminal, não é spoiler. Ela acabou falecendo. Mas ela e a amiga dela gravaram um podcast contando as aventuras dela. E o nome é muito bom, né? Morrendo por Sexo. Maravilhoso. É perfeito. Essa série é linda, linda, linda. Gente, maravilhoso também foi esse papo. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigada a você, gente. amei. E fica com a gente que a gente tem mais um bloco imperdível agora. Quando falamos de streaming, percebemos cada vez mais um dilema entre a busca de receitas por publicidade pelas plataformas e o valor que a audiência enxerga nisso. Uma audiência que se acostumou a pagar uma assinatura justamente para não ter publicidade. Para abordar esse dilema e mais alguns assuntos, a gente tem um convidado muito especial, sempre junto com o Marco Scherrab, que está aqui comigo também. Hoje o Fala Vega recebe ele, que já tem mais de 20 anos de carreira, já passou por gigantes como Almap BBDO, Publicis, Wieden Kennedy e Dentsu,
assinando campanhas premiadas em Cannes e EF para marcas como Volkswagen Caminhões, Eletromídia, Hyundai e TIM. Seja muito bem-vindo, Fernando Silva. Eu posso te chamar de Fefo? Pode chamar de Fefo. Então seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Olha, no papo aqui nos bastidores, a gente estava contando um pouquinho da sua trajetória e eu fiquei muito feliz quando eu escutei um case seu da Eletromídia especificamente. Conta pra gente. Esse case foi bem legal, eu participei desse case ativamente lá na UMAP, né, que a UMAP, ela lançou um produto, na verdade, né. Foi um produto lançado pela UMAP, uma ideia criativa feita por elas e tinha total fit com a Eletromídia, obviamente, né, que é um cliente da UMAP também. E essa ideia escalou, né? A gente lançou com 3 pontos só, né, para fazer um beta. Conta um pouquinho do que era a ideia, pra Não, quem tá assistindo a gente. A ideia é muito legal, porque a gente fez uma pesquisa, a UMAP fez uma pesquisa, na verdade, na qual muitas mulheres estavam sendo sediadas, estavam ficando em situação de perigo, né, nos pontos de ônibus que não tinha iluminação, tarde da noite. E com esse insight que a gente teve, né, que a UMAP teve, a gente criou, né, o Abrigo Amigo, que nada mais é que esses pontos, eles são monitorados, né, através de câmera, tudo isso, e quando uma mulher se sente numa situação de perigo, de risco, né, ou ela está sozinha no ponto, a gente fez um dispositivo que ela aperta a tela, uma tela touch, e automaticamente entra uma pessoa da Eletromídia, né, uma mulher da Eletromídia, uma atendente da Eletromídia, que fica numa central dentro da Eletromídia, para conversar com essa pessoa, para fazer companhia para ela, né, para até que o ônibus dela chegue, né. Que legal. Então, assim, essa ideia foi super de sucesso, assim, nesses 3 pontos que a gente abriu beta, né, e aí começou a escalonar, né, daí começamos com 3 pontos em São Paulo, depois começamos fizemos 4 pontos no Rio de Janeiro, 3 pontos em Campinas, e teve todo um envolvimento da parte governamental dessas cidades, da prefeitura, tudo isso, e também, né, da Secretaria de Segurança, porque esses pontos, além de serem monitorados pela Eletromídia, se tem alguma situação de risco mesmo, automaticamente o pessoal da Eletromídia, né, essa atendente da Eletromídia, comunica a polícia, comunica um SAMU da vida. Teve até um case que um velhinho estava esperando o ônibus, um senhor de idade esperando o ônibus, e ele começou a se sentir mal. Ele começou a ter um infarte. E ele tocou na tela, obviamente, a atendente da Eletromídia o atendeu, viu que ele estava passando muito mal, né, que ele falou, tô com uma dor no peito, não tô me sentindo bem. Automaticamente essa atendente chamou o SAMU, né, o SAMU chegou rapidamente lá, socorreu, né, essa pessoa de idade, ele realmente estava tendo um infarte, levou e ele sobreviveu, né. Que barato. Então, assim, a ideia salvou uma vida. Uhum. Impressionante. E a gente tá falando, desculpa te cortar, mas a gente tá falando da ideia aqui, né? Aqui. No final das contas, é uma publicidade, vamos dizer assim, ou é uma propaganda que ela extrapolou o tempo daquela campanha. Quer dizer, organicamente, sem dúvida nenhuma, deve ter gerado muito buzz. Sim. Mas a história até hoje, no final das Não, contas... até hoje. É uma história de sucesso. Semana passada, até eu vendo o jornal Hoje, se eu não me engano, na Globo, eles deram a notícia que essa história, né, que o Abrigo Amigo vai escalonar ainda mais em São Paulo e também no Rio, né? E o mais legal, que essa ideia virou um produto da Eletromídia, né? E aí a gente vai entrar também como as marcas entram nesse Esse era o meu gancho, exatamente. Porque... Mas daí virou um produto para a Eletromídia, e quando a gente começou a escalonar, né, quando a Eletromídia começou a escalonar, ela começou a vender isso como produto para as marcas, né? As marcas patrocinando esses pontos, porque é uma tecnologia que a gente teve que desenvolver. A Eletromídia desenvolveu essa tecnologia, né? Teve que importar telas touch, porque hoje as telas, né, digitais dos pontos de ônibus, elas não são touch, né? É uma programação e vai passando, né, a mídia, né, de cada cliente. Então,
teve todo um investimento, tanto de tecnologia de tela, tecnologia de Wi-Fi, de pegar o Wi-Fi, né, de ter essa troca em tempo real, porque imagina, uma atendente ao vivo, dentro numa central da Eletromídia, e a pessoa no ponto de ônibus, né, falando em real time, foi complexo a história, e daí eles começaram a escalonar isso, começaram a vender como produto, e algumas marcas como Johnny Walker entrou, que é um cliente da UMAP, Bradesco Seguros entrou, então acho que foram os clientes os primeiros clientes que trataram essa ideia foram eles. E daí começou a vender como produto, começou a escalonar. McDonald's entrou, outras marcas entraram, que eu não me lembro agora, mas foi bem legal. Uma ideia que virou um produto. E né? E estava inserida nesse contexto. É um exemplo extremo, eu acho, até de uma ação que, de fato, muda a vida das pessoas. Totalmente, mudou. E assim, imagina, a pessoa, né, uma mulher que está sozinha no ponto, né? Ela se sente ameaçada ou ela se sente sozinha, né? E não tô falando só de mulher, tá? A ideia principal foi de mulheres né? Mas até homens estão sozinhos num ponto, né? E agora, né, que tá com essa onda de aliança, celular, tudo. Passa esses motoqueiros, né, na garupa para fazer esses assaltos. O motoqueiro passou, ele já toca na tela, ele já tá meio que coberto, né? De qualquer intervenção de bandido, de qualquer coisa assim. Então, eu achei, assim, essa ideia foi um sucesso, obviamente. A UMAP é uma agência muito criativa e focada em prêmio, né? Então, em 2023, no Cannes de 23, ela ganhou o Leão, né? Ganhamos dois leões, né? Um de ouro e um de bronze. Agora 24, né, que foi a premiação agora em 25, ganhamos mais 2 leões de efetividade, né, e a ideia também, né, no F, que você falou, foi também premiada. Então, assim, de efetividade, né, e o prêmio F é um prêmio que o cliente assina, né, é auditado, tudo isso. Então, foi muito legal. E fiquei feliz de participar desse case e a UMAP me deu essa oportunidade. E a gente vem de um case, começando com esse case na cabeça, né, que tem uma relevância tão grande assim, e trazendo um pouquinho para a conversa que a gente teve antes, né, que é o impacto do true crime, né, a gente vem num case que inclusive tem bastante a ver. Quando a gente pensa um pouquinho dentro da lógica do streaming que a gente tem hoje, né, você participou de um case que tem um valor intrínseco impressionante, né? Onde você acha que está onde estão as possibilidades de criar valor para um assinante de streaming hoje que de repente se depara com uma marca ali? Eu já usei, por exemplo, num episódio aqui, minha experiência como usuário. Eu falei, poxa, quando eu pauso uma série no Globoplay e entra para mim um anúncio pausado, aquilo ali é uma experiência tão tranquila. Sim. Não me atrapalhou. Eu falei, interessante, tem esse sabonete novo aí. E dei play de novo e fluiu. É o modelo, é o formato, é a mensagem? É um modelo menos agressivo, né? Eu acho que é um modelo mais suave e mais tranquilo para o consumidor que está do outro lado da tela. Só, por exemplo, vamos pegar uma mídia programática hoje, né? Hoje as agências, obviamente, faz parte, né, do plano de mídia, tem que ter. Hoje não tem como você não pensar numa campanha se você não tiver uma programática e também focada em performance, né? Mas o que acontece? Você tá navegando, você tá lá no próprio YouTube, procurando o que você quer ver, né? O assunto que você viu e, vou entender um pouco mais sobre esse assunto, e você é impactado com um display, vou chutar, de um tênis. Você clica nesse banner para saber um pouco mais desse tênis. Cara, você começa a ser impactado. É o true crime. É o true crime. Você começa a ser impactado com esse tênis e assim, a sua vida inteira, né? E daí você começa até ter uma repelência da marca. Fala assim, putz, eu queria comprar o tênis, não tinha do meu número. Cara, e agora eu fico vendo esse tênis, já gerou uma demanda frustrada porque não tinha meu número, e agora eu tenho que ficar vendo esse tênis, cara, eu não quero mais esse tênis. Então, eu acho que hoje, obviamente, tem que ter, né, pra você
ganhar na frequência, mas se você olhar para um outro lado, como você falou dar o pause no streaming e aparecer um anúncio, né, porque você tá no momento que você deu um pause, que você ia fazer alguma coisa, e você saiu da sala para pegar uma água, pegar um café, qualquer coisa que seja, e você volta e tá um anúncio lá, né, de uma maneira, entre aspas, delicada, né, e dá o play, e ele sai, cara, eu acho que é uma coisa que fica muito mais agradável, né, pro consumidor. Assim, eu tenho 2 cases muito legais sobre podcast, né, de 2 marcas que tinham uma dor, né, uma era para entrar no mercado agro, e uma outra é ter uma proximidade tanto com os tutores, né, donos de pet, mas o certo é chamar de tutores, dos tutores e também dos veterinários. Obviamente, que é a Volkswagen Caminhões e a Behringer, tá? Que tem um produto lá de antiparasitário chamado NexGard Spectra. Obviamente, as 2 marcas faziam a mídia tradicional, vamos dizer assim, né? Faziam TV, digital, influenciador, tudo que a gente já conhece. E a Behringer, a mesma coisa. Porém, essas 2 dores, a gente chegou numa conclusão que a gente precisava se aproximar mais com o target mesmo, né? Dentro de um contexto, dentro de um assunto. Obviamente, o primeiro passo desses 2 clientes que eu atendi foi contratar influenciadores, né? Influenciadores focados no agronegócio, e Behringer, né, contratar influenciadores que têm total cola com o pet, donos de pet, tutores de pet, né, influenciadores que têm uma certa entrada no mercado, mas pegamos, o Caramelo, pegamos o Zank, que são influenciadores que têm uma quantidade grande de seguidores, né, e falando da marca para eles. Mas isso já virou meio que um commodity, né? Os influenciadores antigamente influenciavam mesmo, né? Hoje influenciam, mas já tem que ter uma hashtag publi, você já sabe se não... Você não sabe As se o cara... plataformas até porque uma coisa que você falou que é bem interessante, que é o seguinte, o TikTok já publicou, ele tá para soltar uma nova atualização que acontece agora em setembro, e essa atualização muda completamente as regras de publi dentro do TikTok. Você vai ter que declarar, você não adianta só colocar a hashtag publi, e o TikTok vai poder até pedir a documentação daquela campanha pro influenciador. Então, Sim. Cada vez mais, esse cerco vai se fechando para que o influenciador, obviamente, não seja um competidor da própria plataforma. Sim, né? sim. Só que tem um ponto que eu acho que é interessante, que é o seguinte, quando a gente está falando no conteúdo de streaming, essa proximidade, basicamente, com o tema, e o tempo de convencimento, porque muitas vezes, numa mensagem curta, você não consegue passar O todos os Reels atributos. é uma venda commodity, né? Compra 3 stories, 1 Reels, é o pacotinho Sim, influenciador, né? E daí você tem esse combo de 3 stories, que dependendo do influenciador, ele faz um story, daí você faz uma estratégia de que daqui 3 semanas ele faz outro, e daqui mais 3 semanas ele faz outro, né? E esse gap já foi, e faz um Reels de 1 minuto e meio. Sim. E que fica lá no feed dele até terminar o contrato. E que vai ficando lá para baixo, porque ele não dá o pin vai ficando lá embaixo e já foi, Claro. né? E quando você tá falando de quando a marca ela entra num contexto, eu acho que é muito mais delicado ou muito mais suave, menos agressivo, né? A pessoa ter uma certa afinidade com essa marca e também passa a ter um outro nível de consideração. E tem que ser legítima a marca tá lá Legítimo. também, né? Eu acho que esse é o tem grande que colar. ponto. É isso. Né? Tem que colar com o assunto. Não é o dinheiro só, né? Não, imagina, não é o dinheiro. Eu acho que tem que colar com o assunto porque aí vira uma consequência, né? Não é a publicidade pela publicidade pura, nua e crua, né? Mas é a marca ela entrando num contexto de um assunto que para a audiência faz sentido e para o anunciante, patrocinador, tá curando uma dor que ele tem para entrar nesse mercado de uma maneira não agressiva, mas de uma maneira
que faça sentido para quem está do outro lado da tela, né? Falando agora dos cases, por exemplo, quando eu falei de agro, a Volkswagen Caminhões ela lançou um caminhão extra pesado chamado Meteor, que era foi um lançamento meio conturbado lá atrás, porque precisava lançar e fez um lançamento legal, um caminhão assim que entregava muito, porém, como qualquer lançamento, alguns problemas mecânicos, problemas de peça, houveram esses problemas e começou a ter um recall muito grande, né, para consertar esses caminhões. E isso começou a criar Uma rachadura uma da confiança, rachadura, talvez, né? de confiança, de falar assim, o produto, assim, a Volkswagen Caminhões, ela é líder, É né? indiscutível. Indiscutível, ela é, pelo 22º ano, ela é líder em vendas, ela tem o espaço dela muito bem consolidado no mercado de caminhões, porém, no produto extra pesado, que ela era a única marca que ainda estava, que era uma entrante, né, ao contrário de Mercedes, Scania, Volvo, que são marcas muito bem conceituadas nesse conceito de extra pesado, o Meteor começou a perder muito market share como uma newcomer ainda, né? Então, e daí eles mapearam, né, esse segmento e eles começaram a entender que esse segmento de extra pesados é muito relevante no agro. Obviamente, o agro no Brasil é um segmento que faz toda a diferença, mas o segmento de extra pesados, desses caminhões extra pesados, tem uma baita relevância no agro. E daí, e a gente também mapeou que essas outras marcas, Scania, Volvo e Mercedes, como eles já tinham uma certa história, um certo heritage no extra pesado, eles não olharam pro agro. E a gente achou esse insight e falou assim, vamos colar no agro, porque arrumamos o caminhão, né? A Volkswagen apertou todas as porquinhas que tinham que apertar. Claro. E falei, vamos entrar no agro. Pô, mas vamos entrar no agro como? Porque não tem uma mídia de agro, né? Vamos anunciar no Globo Rural, Sim. né? O que a gente vai fazer? Daí a gente começou a mapear como a gente ia fazer conteúdo, e a gente já pensava assim, né, até por a marca entrar num contexto do assunto, né, a marca participar desse assunto, porque quem assiste um podcast hoje, né, é porque a pessoa é totalmente interessada no assunto. Ele escolheu estar lá. Ele escolheu estar lá, É não é que foi um banner na cara dele, né? Um display na cara dele. Ele fez o search. Ele falou, é o consumo menos casual que existe de todos. Total. E a gente tomou esse território, né? A gente mapeou quais são os podcasts mais relevantes, né? E a gente achou o Agro 360, uma relevância absurda. Obviamente, a gente achou que era o podcast mais relevante, e daí, através de dados, né? Porque não tomou uma decisão sem dados, audiência, tempo de permanência no ar, quantidade de views, tudo isso. Falamos, realmente a gente está certo, vamos entrar. Entramos, né, como patrocinador, para começar a entrar no contexto, né, com o Vilela, que é o apresentador, que também estudamos o Vilela, que é o host desse podcast, e ele tem uma entrada absurda também no mercado agro. E daí falou, puta, acertamos a mão. E daí a gente começou a fazer, e assim, começou a ter uma consideração para o Meteor absurda. E a gente foi acompanhando no mês a mês, é o segundo ano, eu acho, que a gente foi o segundo ano que a gente renovou, e a gente foi acompanhando o market share, e assim, só ganhando market share, só subindo, só subindo, só subindo. Obviamente, com outras mídias, obviamente, né, participando da AgriShow, que é a maior feira da América Latina, de agronegócio, mas levamos o Vilela no stand, foi um caos, porque, todo mundo queria falar com ele, gravamos lá uma parte do podcast lá. Então, assim, a marca ela foi entrando de uma maneira e começando a ter uma consideração, né, para um segmento que era uma dor, que saiu ileso, assim, não foi tão agressivo. Você acha que tem a ver com a proximidade do que é a publicidade, do que é a notícia? Ou seja, quanto mais próximo o terreno for do que é algo relevante para alguém, isso vai vir com naturalidade? Vai vir, vem.
vem com naturalidade, assim, absurda. E a gente achou até, assim, assustador, assim, como o recall, até dos concessionários, assim, né, que é uma, querendo ou não, é o motor, né, dessa venda toda, o engajamento dos concessionários, né, o repost dos cortes que a gente faz, né, que a gente mandava para os concessionários. Então, foi muito, muito legal e está sendo ainda, né, que eu ainda converso com o pessoal da Volkswagen, direto, assim, semanalmente, né, para saber como é que estão as coisas. E o recall é só esse, muito legal, assim, tá indo super bem. Não, e o engraçado é que tem um comportamento que eu acho que é muito comum, que depois, obviamente, que a Volkswagen Caminhões começa a prestar atenção nesse território, as outras empresas do mesmo segmento vão atrás, né? Vou atrás. Eu quase perdi a renovação porque uma outra que a Mercedes queria entrar, assim. Aquele pula que tá quentinho, né? No final pode vir. Eu quase perdi a renovação. Eu tive que, assim, antecipar, né, a renovação, porque já tinha uma carta de intenção para entrar no ano seguinte, né? E foi tão legal, isso que eu queria até falar, foi tão legal essa iniciativa nossa, que dentro da UMAP tem duas divisões, né? A Volkswagen Caminhões e a Volkswagen Autos. Que a Volkswagen Autos também entrou, né? Porque ela tinha uma dor da Amarok, tinha uma dor eles chamam de trio sertanejo, né? Amarok. Trio Agro. Trio Agro. Amarok, o Track lá e o Polo e o Saveiro. O Polo e o Saveiro. E eles precisavam entrar, principalmente com a Amarok, né? Que também teve todos os problemas dela e precisava limpar, né? Esse degrau aí que teve e que também já fez a renovação que eu soube. Já renovaram também porque entrou num contexto muito legal, né? Então, absolutamente, assim, o podcast de uma maneira muito delicada e de uma maneira que você consegue chegar diretamente no target, né? Que tem a afinidade com o assunto, é absurdo. É o famoso por que eu quero isso, né? Porque você vai criando, assim, em vez de ser uma coisa, o funil, né? Você joga lá dentro do funil, daí tem toda a parte de display de consideração que você fica sendo, né? Explicando através de uma peça que você não vai conseguir explicar, colocando diferencial, colocando alguma coisa. É um display, né? E daí, depois fica jogando para conversão, que o cara não vai converter, porque ele não tem ainda certeza. A consideração dele ainda não tá, né? Ele não tá fechada. E com, né, o podcast, né, com o streaming, a consideração, ele começa a ter uma consideração de outro nível, né? Ele começa a entender mais, né? Ele começa a se interessar mais. Pontos que a gente, né, na mídia não conseguiu abordar com display, com post de influenciador, porque não dá para falar tudo. Num papo que demora de 1h30 a 2 horas, e não sendo massacrante só de produto, mas abordando temas, tipo, de transporte, né? O cara fala da cana, né? Tá falando de adubo de cana, colheita, safra, bababá, e como você transporta isso? Como é que é o seu sistema logístico, né? Então, entra no contexto, né? Isso é muito legal. E é engraçado que, assim, você trouxe Elemídia, por exemplo, né? Sim. Que é um mobiliário urbano que, por sinal, é uma das mídias mais criativas quando tem lançamento de séries, de filmes. Sim, quer dizer, projetos especiais. É um formato absurdo. Indo pro agro, que é muito conservador, mas até cachorro e novela vocês colocaram, né? Colocamos. Com Behringer. Daí eu vou entrar nos cases de Behringer. Behringer também tinha uma dor, né? Primeiro que era a falta de proximidade com os veterinários, né? Assim, os veterinários não consideravam, né, o NexGard, que é um antiparasitário, o Spectra, principalmente, que é um high-end, assim, né? Hoje é o melhor que tem no mercado, que ele protege tanto de pulga, carrapato, carrapatos e até vermes, né? Esse era o disclaimer deles. Que era um antiparasitário que você dava mensalmente para ele, para o seu pet, e ele ficava protegido durante o mês inteiro contra pulga, tudo isso, dos antiparasitários. Porém, a concorrência fez um trabalho muito, muito bom no trade, né? Nos veterinários. E os veterinários, quando um tutor,
né, fazer uma consulta lá, eles indicavam a concorrência, mas não indicavam o nosso. Ou até nem tinham conhecimento, né? Ou falavam, putz, não sei ainda. Eles não tinham a consideração. Eles não tinham a consideração do produto. Se o veterinário não tem consideração para o produto, que imaginar o consumidor, né? Exato. E é uma decisão técnica, né? Eu acho que nenhum dono Total. de cachorro, de gato, Não, ele não vai tem. se ousar a dar um remédio A sem não que o ser que ele seja um veterinário. É, então. Entendeu? Mas assim, se os veterinários não tinham consideração do produto, imagina o consumidor, que é um leigo, né, no assunto. Então, também era uma dor muito grande dos clientes, e daí a gente começou a pensar em conteúdos que, né, começasse a introduzir o NexGard de uma maneira mais delicada e mais instrutiva, vamos dizer assim. Daí, obviamente, Behringer, a gente tinha acordos com a Globo, né, de investimento grandes, e a gente teve uma ideia, a gente teve, né, um insight assim, da Globo de uma novela que ia ser lançada, que ia ter um cachorro, ia ter um caramelo, um vira-lata na novela. A gente falou, putz, vamos colocar o NexGard Dentro pra da esse novela. caramelo, Uhum. né? Daí negociamos com a Globo, né? Entendemos um pouco de toda a história da novela, de o que ia acontecer com esse cachorro, tudo isso. E topamos fazer, foi muito legal. E daí, no meio da novela, né, esse cachorro, ele foi adotado, né? Era um cachorro de rua, um caramelo de rua, foi adotado. E daí teve todo um cuidado, né, de quem adotou desse cachorro. Levou no veterinário, o veterinário indicou o NexGard, explicou o que era o NexGard, de uma maneira, obviamente, coloquial, não técnica, mas explicou. Quem tá vendo, a audiência, que é um tutor, falou assim, putz, Quero igual da novela. eu quero igual da novela, né? Tudo é igual da novela, né? Eu quero o brinco igual aquela menina, eu quero o anel que tá usando. Nossa, esse tênis que o cara tá usando. Daí a gente viu que, cara, esse é o caminho. Já tivemos, assim, uma consideração absurda, né? A gente falou, vamos continuar no conteúdo? O produto já estava inserido de uma maneira, né, em mídia de massa, novela, de uma maneira delicada, vamos dizer assim, de uma maneira, né, de um contexto. Falou, vamos criar um podcast para aproximar ainda mais o entendimento do consumidor, a consideração dele, com pílulas, assim, podcasts curtos, mas explicando de alguns temas que, obviamente, o produto está no contexto. Obviamente não é NexGard apresenta, a gente criou um nome, né, para esse... Depois eu vou falar como a gente fez isso também. A gente criou um nome para esse podcast, com conteúdos leves, conteúdos super atuais, no qual o produto está no contexto. Daí a gente falou, tá bom, vamos fazer isso. Pô, mas não tenho mídia para investir para, né, divulgar esse podcast. Como a gente vai fazer? Tivemos um insight. Dr. Pet. Ale Rossi, né? Por que o Ale Rossi? Além de ele ser um influenciador, que é técnico, tanto para o tutor, porque tá na Globo, tá no, né, toda sexta-feira ele tá lá no Encontros, que tem um quadro de pet, de adestramento, ele tava no Fantástico. Então ele tem, né, um awareness já. É uma autoridade no... É uma autoridade. Ele é uma autoridade, mas além de ele ser uma autoridade, ele tem awareness. É total, isso, sem dúvida. né? Pô, vamos chamar o Dr. Pet para ser nosso host. Até porque a autoridade vocês tinham, o produto vocês tinham, agora qual o formato para conseguir passar essa mensagem, Total. né? Porque se fosse a foto dele no banner ou Ele tá quieto. Então. no Entendeu? final das contas, Eu preciso do Ale Rossi, do Dr. Pet, falando do produto, né? Pô, então vamos fechar com o Dr. Pet. Daí teve toda uma negociação, ele tava na concorrência, esperamos terminar o contrato, né? E eu monitorando esse contrato, assim, de semana em semana. Daí eu tive, pelo agente dele, eu já tava mantendo contato com o agente dele, ele falou, ó, a concorrência falou que não vai renovar. Falei, mas eu quero renovar agora. Eu quero contratar agora. Daí conseguimos, né? Fizemos toda uma negociação de valores e tal. Conseguimos contratar ele com exclusividade, né? No segmento. E começamos a usar o Ale Rossi, né? O Dr. Pet, para apresentar esse podcast, né? E também, obviamente, conteúdos de social, que tava no pacote.
né? Que também E que no final legal. faz todo sentido. Que faz quer dizer, sentido, eu acho que é óbvio. isso. tava no pacote, faz todo sentido, e só ia ajudar mais, Uhum. né? Essa proximidade, essa consideração com os consumidores. Daí a gente começou a perceber que os veterinários também gostavam dele. Por quê? Os veterinários querem ser um Dr. Pet, Uhum. né? Eles Uhum. falam assim, pô, É aspiracional. é um aspiracional total. Apesar de alguns acharem que ele é muito mais comercial e não técnico, porque tem veterinários que são aqueles técnicos raiz, assim, né? Mas também, no fundo, ele quer, através da técnica dele, ele quer ser reconhecido, né? Então, a gente percebeu que os veterinários, I wanna be a Dr. Pet, assim, eu quero ser um Dr. Pet. E começou a ter aderência. E também começou essa proximidade com os veterinários, e os veterinários começaram a indicar o Que NexGard, cara. E isso foi muito legal. O podcast que era pro tutor acabou virando pro tutor e pro veterinário. Né? Sim, virou Uhum. 2 em 1. Sim. Foi ótimo, né? A gente maximizou o investimento total. Daí daí o que a gente fez? Pegou uma grana do trade que era para essa aproximação, Uhum. a gente, né, transbordou isso para comunicação, e daí a gente conseguiu mesmo deixar mais robusta essa estratégia. E também usamos o Dr. Pet de maneiras cirúrgicas, né? Então, convenções técnicas, né, de produto, Uhum. né, uma coisa mais densa, tinha a hora do recreio, que era o Dr. Pet lá, né? Uhum. Os veterinários, tirando foto, querendo saber mais, tudo isso. E também, né, para a galera de vendas, ele também acompanhava a gente. Então, assim, cara, foi um sucesso, porque também deu um engajamento para a equipe comercial, Uhum. né? Deu um engajamento absurdo. Então a gente usou, e usa até hoje, a gente já é o 2º ano também que foi renovado com a Ale Rossi, para ele também fazer esse podcast. E esse podcast, daí voltando, a marca ela tá inserida muito, assim, muito, muito delicadamente. Primeiro, o Dr. Pet é o nosso Mickey Mouse da marca NexGard, exclusividade. Então, quando a pessoa é impactada, né, ou procura algum conteúdo sobre pets, como adestrar, como prevenir Uhum. pulga, carrapato, obviamente, né, com o nosso investimento de search e tudo isso, vai cair no Dr. Pet, né, no podcast dele, e ele vai ter o conteúdo, a pessoa já faz a ligação, Dr. Pet, marca, né, fala assim, putz, se ele tá recomendando, é porque isso. é bom, né, Uhum. que é o negócio da novela, né, todo mundo quer dar. Então, foi bem legal, tá sendo bem legal, e daí, só um dado técnico, né, um dado para vocês, quando a gente começou a fazer essa estratégia, no market share a gente era a 3ª colocada em vendas, né? E assim, em 8 meses, 8 meses, ficamos em 1º lugar. Que legal. E assim, sustentamos, e daí fica naquela briga, né? Os primeiro e segundo, mas Muito com legal. um hiato, assim, um gapzinho bem menor. Então começamos a brigar. Então, de 3º, passamos para 1º, mantivemos o 1º lugar de market share durante um bom tempo, mas daí começa essa brigazinha aí. Mas, cara, é um case absurdo, assim. Você trouxe cases no plural muito ricos, talvez alguns dos mais ricos que a gente já teve aqui no programa até hoje. E aí, pensando como a gente arremata aqui um pouco, né? O que você acha que o streaming ainda pode aprender na melhor forma de usar a publicidade, né? De lidar com a publicidade de uma forma geral, assim. Se tivesse uma coisa que você fala, putz, me incomoda isso aqui ainda, eu acho que dá para fazer melhor. E eu vou pegar um gancho só antes de você responder, porque todos esses exemplos dão muito trabalho. E no final das contas, você sabe bem que administrar a ansiedade, os nervos desse processo, porque não é uma coisa tão imediata não é quanto imediata, fazer tudo isso. cara, é uma construção e você tem que ficar explicando para o cliente, calma que a gente está construindo, né? Tem um caminho
Não é voo de galinha. Não é longo- curto prazo, é é. médio, longo prazo, mas você está construindo uma coisa sólida. Isso. Né? E uma coisa que você está construindo uma consideração sólida, não uma consideração momentânea, né? De um clique, vai para o checkout, paga, o cartão de crédito passou, aguarde seu produto chegar. Uhum. Né? Mas quando você tem uma consideração sólida, o consumidor sabe e entende, né, que este produto vai corresponder a todas as necessidades dele de uma maneira tranquila, né, ele fica mais tranquilo para a compra, e daí você vai criar um consumidor recorrente, porque o produto entrega, né, não é só ele entrega. Não é só propaganda, né? Ele compra entregou, ele falou, por que não, né? Ele fica uma compra recorrente, um cliente recorrente, né? E fica... Ele passa a ser um fã da marca, vamos dizer assim. Ele passa a ser A relação é muito mais próxima, não é uma relação e ele só vai de... falando pros outros, né? isso. Ele vai conversando, fala assim, pô, tô usando o NextGuard Spectra, funciona, dá pro seu cachorro. É do cachorro da novela, do ou cachorro é da do novela. podcast, ou entendeu? no Assiste final, podcast, né? E também pro Meteor, né? Pro caminhão extra pesado, a mesma coisa. Apertamos as porquinhas do caminhão. Ele começou a entrar de uma maneira sólida, mas de uma maneira, entre aspas, delicada, né? No segmento, obviamente, aumentou a curva de venda, né? Como eu falei, aumentou um pouco mais de share. O produto, todos os problemas do produto estavam resolvidos e começou a criar uma nova conversa sobre o produto. Sim. Conseguimos mudar essa conversa. Então, acho que, cara, o podcast, obviamente, inserido em todo o pacote de mídia, né, de uma campanha, ele tem uma relevância muito grande na parte de consideração. Não é mídia de conversão, porque essa é essa angústia do cliente. Pô, não tá o QR Code deu quantos? Foi o QR Code aí, veio 3 pessoas só do QR Code. Eu falei, calma. É que eu queria saber como aponta o celular pro próprio celular que a pessoa está consumindo conteúdo, mas... Sim, daí eu explico. Olha, QR Code, né, hoje as pessoas não têm mais desktop, assim, obviamente tem o desktop no trabalho, um laptop no trabalho, mas ninguém chega em casa, abre o laptop e vê. Então elas começam a consumir, né, os podcasts, tudo celular. Hoje o celular pra mim, hoje, é a principal tela. A televisão virou uma segunda tela. Né? Minha filha assiste streaming no celular com a televisão na parede. Eu também. Então, por isso que eu tenho essa crença. Então, daí você tem que ficar moldando o cliente. Não, põe o QR Code. Daí passa o episódio. Vieram só 3 leads, né? Eu falei, vieram só 3 leads, mas teve uma audiência de 1 milhão de pessoas. Calma, né? Ela vai ajudar a outra, né, o cara clicar no display. Calma, vai criando uma consideração sólida, não momentânea. Mas fazer mídia de conteúdo é basicamente administrar paciência. Ansiedade. Ou ansiedade. Ansiedade. Tem horas que eu sou tipo um terapeuta. Né? Eu sou um terapeuta, assim, dos clientes, mas, cara, e quando você vai provando, né, você vai mostrando pro cliente, a ansiedade começa a acalmar. Né? O tipo de conteúdo começa a mudar, porque ele tem um mindset de hard sell. Não, vamos falar da suspensão, vamos falar da capacidade de carga, vamos falar da cabine, de quanto ele... Eu falei, tá bom. Começamos com isso para ele entender. Falei, daí mostramos o episódio. Cheguei, primeiro episódio, abri, dei o play e falei, aí, você acha que o cara quer saber isso? Ficou chato. Sim. Ficou uma coisa chata, ficou forçado. Não é conteúdo, né? Não é conteúdo. É propaganda. É uma propaganda, assim... dentro do conteúdo, mas... É um comercial de 30 dentro do conteúdo, é um break. É né? isso. Eu falei, você viu como ficou chato? Ficou forçado? Daí ele começou a perceber, daí eu falei, vamos fazer uma maneira que a gente recomenda? Me dá esse voto de confiança? E daí ele falou, tá bom, faz. Mandamos o roteiro, ele falou, tá leve, hein? Mas eu tinha que falar um pouco, eu falei, calma. A gente pode falar no outro episódio, entendeu? Calma. É 1 ano que você tem de conteúdo. Calma.
E daí ele foi entendendo e agora ele já tá setado que, cara, não dá pra ser soco no nariz, né? Tem que ser aos poucos, tem que ser bem devagar. Que vai, daí você vai criando mesmo uma consideração. É uma construção, parruda. no final das É contas. uma construção. Não tem como mas te explicar melhor. Eu praticamente posso ter já um diploma de terapeuta. O Fábio tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que o apresentador do podcast, ou muitas vezes de um tipo de conteúdo, é o cara mais legal da festa que vai te apresentar, ou vai te apresentar pro cara mais legal da festa. É no final isso. das contas. No final do dia é isso. E saber usar basicamente todo esse asset, né, de entender essa cocriação, entender como você consegue colocar esse conteúdo e trazer essa conexão é bom para todo mundo. Mas no final das contas é desafiador, né? É desafiador porque ainda, e tô falando do lado dos clientes, óbvio, tem raras exceções, né? Tem exceções mesmo, mas a maioria ainda não tem a total noção de o quanto o uso de um streaming é benéfico para uma construção de marca. De longo prazo. De longo prazo. De longo prazo. Aprendi com você hoje. Assim, não adianta você patrocinar um episódio, né? O tema é caminhões, transporte, logística. Tá bom, vamos patrocinar esse aqui. Depois some. É só olhar a história do cigarro e Hollywood, quer dizer, no final das contas, os atores fumavam porque... É ruim, mas é bom. Mas funciona, quer dizer... Sim, é ruim no sentido de saúde, mas é bom para você ver a construção, né, que foi feita da marca. Mas é isso. Voltando ao que eu estava falando, então a maioria dos clientes ainda não sabem, né, o quanto é forte essa construção e como ela é amigável. É uma comunicação e uma inserção da marca amigável. Sim. Não porradaria, entendeu? Exatamente. Não chata, não mais do mesmo. Porque todo mundo, né, é o mais do mesmo. É isso. Muito bom. Fê, muito obrigado, viu? Que aula. Imagina, foi um prazer. E fica com a gente que semana que vem tem mais episódios do Fala Vega. Fala Vega é produzido pela Pod 360 e pela Vega. Apresentação e roteiro, Fábio Silveira. Produção executiva, Marco Scherrabi, Thiago Bianco, Felipe Lobão e Fábio Silveira. Direção de conteúdo, Fábio Silveira e Felipe Lobão. Produção, Gabriel Obata. Assistente de produção, Sven Biller. Áudio e edição, Will Souto e Doriva Rossek. Vídeo e edição, Guilherme Dias, Pedro Bronzoni, Gabriel Kisters e Lucas Soares. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Fala Vega é gravado nos estúdios da Pod 360 em São Paulo.